Olá, liberto! Olá, liberta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal, onde nós iremos desconstruir as prisões mentais que nós mesmos criamos. Eu sou uma manoterapeuta parceira do Espaço Humanidade, psicanalista e espiritualista Luci Alves, vivo na condição de mulher transgênero. E eu tô aqui para te ajudar a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa melhor e a entender o que acontece dentro de você quando as coisas não fluem, quando as coisas não seguem uma direção em equilíbrio. Bom, hoje você vai aprender aqui algumas formas de identificar quando você não está conseguindo assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Quando de alguma forma você está esperando que alguém venha a resolver para você aquilo que só você pode resolver. Já ouviu falar em medo? Medo da reação dos outros. O quanto você se deixa influenciar por esse medo da reação dos outros. Isso pode ser um grande indício de que você está colocando a sua responsabilidade em um fator externo. Isso significa que você não está conseguindo se posicionar perante a sua vida. Então por que muitas vezes eu sinto medo do que o outro pode dizer, do que o outro pode falar, das reações dos outros? Por que eu estou sempre tentando muitas vezes controlar a reação do outro? Porque no fundo eu não estou conseguindo me posicionar, ser o autor da minha própria vida. É como se estivéssemos presos ao passado, à dor da criança, aquela parte mais infantilizada, onde por alguma razão nós deixamos que guie a nossa vida. Então é muito importante olhar para isso e perceber quando é que nós não estamos conseguindo nos posicionar, porque na maioria das vezes é a nossa criança que está guiando a nossa vida. Já parou para pensar o quanto a gente acaba sendo muitas vezes adultos mimados ao invés de ser adultos responsáveis, se autorresponsabilizar por quem nós somos perante a nossa vida, perante nós mesmos e perante os outros. Então, quando a gente não está tendo essa habilidade de se posicionar, inconscientemente nós estamos dando a responsabilidade ao externo, dando a responsabilidade ao outro. É como se uma parte nossa ainda esperasse que uma mãe, um pai viesse a nos proteger, a nos guiar, a nos direcionar. E enquanto nós não nos tornamos esse pai internamente, ou essa mãe, para nós mesmos, nós iremos continuamente buscar por alguém lá fora que venha fazer isso por nós. Nós iremos projetar no outro aquilo que nos falta. Então todo e qualquer cuidado que a gente possa enxergar no outro, a gente vai projetar isso no outro, porque inconscientemente é como se a gente estivesse esperando que esse outro viesse a cuidar de nós. Então, é olhar para como nós estamos caminhando na nossa vida. É perceber que sempre que tem uma dificuldade de se posicionar, de fazer um movimento para se posicionar perante a vida, e quando a gente entra em conflito, é porque a gente não está conseguindo se autorresponsabilizar por aquilo que está nos acontecendo. É como se nós entrássemos em uma modalidade infantilizada, onde a nossa criança interior precisa de um tutor, de um pai ou de uma mãe. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Como que foi a sua infância? Como que você cresceu? Qual foi a educação que você recebeu? Lembrando que nós podemos vir de um passado difícil, termos tido passado por situações difíceis na nossa infância, ter tido uma educação rígida, passado por processos difíceis, tristes, mas isso não significa que nós temos que nos prender a esses processos. Isso não significa que nós temos que tornar isso presente o tempo todo. Então, o quanto antes a gente olha para essa dinâmica interna, de se autorresponsabilizar, aprendendo a lidar com o desconforto, porque o que acaba acontecendo? Muitas vezes, vivendo nessa dinâmica infantilizada, eu não aprendo a lidar com o desconforto. Então me aparece algo desconfortável e imediatamente eu entro em uma luta entre a fuga do meu desconforto e a procura por um prazer momentâneo. Algo que me tire desse desconforto. Disso vem a nossa incapacidade de lidar com esse desconforto, de lidar com o que é desconfortável, de enfrentar o desconfortável. E a partir do desconfortável, continuar caminhando. Porque quando a gente rejeita o que é desconfortável, nós estamos vivendo também um conflito em relação ao que é positivo e ao que é negativo. Já pararam para refletir sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso?
Se eu rejeito, eu não posso ter aquilo que eu rejeito. Então, se eu rejeito aquilo que eu considero negativo, que eu considero ruim, porque existe uma distorção a respeito do negativo. O que é negativo não é necessariamente algo ruim. Do negativo, nós podemos sempre aprender alguma coisa. Então, se eu estou vivendo, passando por um momento de desconforto, e eu considero aquele momento, aquela situação negativa, o que eu posso fazer para sair daquela situação, para lidar com esse desconforto? Qual é o movimento que eu posso fazer naquele momento, sem que eu fique presa e direcione todas as minhas atenções só para o fato ocorrido? Porque é isso que a gente acaba fazendo, entrando nessa modalidade infantilizada, quando a gente está mais se deixando guiar pela nossa criança do que pelo nosso adulto. Já pararam para refletir sobre isso? Está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, já deixa o seu like aqui embaixo e ative as notificações também para que você possa receber todo e qualquer conteúdo similar a esse que eu publicar. Você vai receber as notificações. Então, continuando, é importante que você esteja presente para isso, que nós estejamos presentes para isso. Porque lidar com o desconforto faz parte da vida. É essencial aprender a lidar com o desconforto. É essencial olhar para o desconforto, porque é no desconforto que a nossa criança quer nos comunicar alguma coisa. Porque nesse momento do desconforto, pode ser que a gente possa perceber qual é a necessidade dessa criança. Que desconforto é esse? Será que é uma dificuldade de se posicionar, de ser autoridade da própria vida? O autor da própria história? Porque quando eu sou o autor da minha própria história, eu assumo a responsabilidade daquilo que está me acontecendo. E eu vou encontrar uma forma para encontrar uma solução. Eu vou encontrar, a partir do desconforto, a partir de tudo que está acontecendo, ao invés de focar no desconforto, no negativo, no que está acontecendo de ruim, qual é a solução que eu posso fazer para sair dali? Esse é o primeiro passo. Essa é uma maneira para a gente desconstruir essa prisão mental. Para que a gente possa sair dessa bolha que nós mesmos criamos. E muito disso pode estar relacionado também ao mecanismo de defesa. Para não lidar com aquilo que dói, com aquilo que machuca. E eu me fecho. Eu vou me fechando. Percebem que uma coisa se soma à outra? A partir de tudo que a gente já está falando desde o começo do vídeo, uma coisa vai se somando à outra. E tudo isso faz com que a gente se feche, a gente crie uma prisão. Então, porque um dia, vou trazer o exemplo, se um dia a figura de autoridade que me feriu lá no passado, que feriu a criança, que machucou, a partir dessa figura de autoridade, eu me senti machucada, me senti ferida, não protegida, eu posso associar essa autoridade a algo ruim. E tudo que me remete a essa autoridade é como se me trouxesse somente algo negativo, algo ruim. Negativo no sentido de ser algo ruim. Então, às vezes, a autoridade pode trazer algo bom, algo amoroso, e eu consigo enxergar só o ruim. Porque a minha interação com a figura de autoridade, que para mim era importante lá atrás, foi uma interação de muita dor e sofrimento. Então, eu rejeito toda e qualquer forma de autoridade. A autoridade autoritária e a autoridade amorosa. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Então percebe, se você na sua infância viveu esse conflito com a autoridade, pode ser que você esteja rejeitando a autoridade em todos os seus aspectos. Em todos os aspectos da autoridade. E se você rejeita a autoridade naquilo que você considera negativo, você de alguma forma se fecha para o que de positivo essa autoridade traz. Então você não consegue nem mesmo incrementar a sua própria autoridade. Porque é como se ser autoridade fosse algo ruim, algo que machuca, somente algo que machuca. Se comportar de uma forma mais incisiva, mais posicionada, mais forte, eu posso considerar isso algo ruim. Isso envolve colocar limites, dizer não, lidar com o desconforto, enfrentar aquele desconforto, se posicionando perante esse desconforto, é através dessa minha autoridade. É através dessa força e dessa potência propositiva, no aspecto propositivo, que eu vou me posicionar perante a vida. Em todos os momentos que se fizerem necessários. Que eu seja
uma autoridade, o autor da minha própria história. Senão eu vou estar sempre vibrando na dor dessa criança, senão eu vou estar sempre sofrendo, perpetuando esse sofrimento dessa criança, dessa parte infantilizada. Essa criança precisa de um pai, essa criança precisa de uma mãe. Mas esse pai e essa mãe é você. Sou eu. Com a minha criança, você com a sua. Então percebe? Quando a gente internaliza e ressignifica isso dentro da gente, a próxima vez que surgir um desconforto, o que eu vou fazer? Eu posso decidir. Eu posso me posicionar, ser a minha própria autoridade, o autor da minha própria história, com a minha potência, com a minha força, acolhendo essa autoridade amorosa, que também existe, não só a autoridade autoritária que eu assimilei lá no passado, porque autoritarismo é diferente de autoridade. Então é ressignificar isso e perceber que pela dor do outro, pela dor daquela autoridade, na ignorância daquela autoridade, que se utilizou do próprio autoritarismo comigo para me ferir, ela estava na dor dela, na dor dele. Então não é algo pessoal. E eu sei que isso é um conceito difícil de internalizar, mas nunca é pessoal. Existe sempre uma razão pela qual eu vivo uma determinada coisa. E talvez seja justamente aprender a ser o autor da minha própria história. Criar a minha própria história. Porque se eu não tive uma referência de como se faz isso, hoje eu preciso descobrir. Se eu não tive uma referência de autocuidado, de proteção, de como é ser o autor da própria história, ser uma autoridade da própria vida de maneira propositiva e saudável, eu preciso ir em busca, eu preciso desenvolver isso. E como que eu vou fazer? Assistindo esse vídeo, por exemplo. Aqui várias fichas já vão caindo. E você já vai se abrindo, expandindo o seu olhar, a sua visão, a sua consciência a respeito do que estava acontecendo com você até agora. Então aqui, para a gente desconstruir essa prisão mental, para a gente desconstruir essa prisão que nós mesmos criamos, é necessário que nós aprendamos a lidar com o desconforto. Que toda e qualquer forma de desconforto se torne uma oportunidade para que a gente descubra algo novo. Porque não é porque eu não sei uma coisa que eu preciso fugir dela. Percebe o movimento? Eu fujo porque no fundo eu não sei e eu tenho medo. Muitas vezes medo de errar, medo de não acertar, medo de não dar conta. E se soma também o medo do erro. Talvez porque a figura de autoridade foi muito autoritária. Hoje eu tenho medo de errar. E por isso não consigo enxergar na autoridade em si algo amoroso, algo bom. E pelo contrário, existe também uma autoridade amorosa, que por mais que seja incisiva, que se posicione, que coloque limites, que direcione, que fale de uma maneira, que se posicione de uma maneira mais forte. Nisso existe amor. Então a autoridade não necessariamente é o autoritarismo da dor do outro, da ignorância do outro. E a gente vive esse conflito porque a gente está misturando autoridade com autoritarismo. E isso é importante também que a gente ressignifique dentro da gente. E eu tenho certeza que até aqui você já desconstruiu muita coisa e essa prisão ela já está cada vez sendo mais dissolvida. E eu espero que realmente você cada vez mais possa alcançar um estado de mais plenitude, de mais liberdade de ser quem você é. Mas para você alcançar essa liberdade, você precisa alcançar esse equilíbrio dentro de você. Ressignificar essa questão com a autoridade e perceber a diferença entre autoridade e autoritarismo. Existe uma grande diferença. Agora, se fez sentido para você, eu quero que você deixe o seu like e envia também esse vídeo para alguém que precisa ouvir, que está vivendo esse conflito em relação à autoridade. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo quais foram as suas percepções, quais foram as fichas que caíram. E a partir de hoje, quando você estiver diante de um desconforto e de um desafio, lembre-se de se posicionar, de assumir essa responsabilidade para você continuar caminhando. Para você continuar dando os seus passos e não desistindo sempre, esperando que alguém lá fora venha a te salvar.
Porque é justamente isso que acaba acontecendo. Quando eu não assumo a minha autoridade, eu preciso de uma autoridade externa que me guie, que me direcione. E isso não quer dizer que eu não possa ter um mentor, uma pessoa que possa me direcionar, sendo essa autoridade amorosa, que por muitas vezes eu não conseguia enxergar ou acessar, por viver esse conflito com o autoritarismo, daquela autoridade do passado que foi mais autoritária que a autoridade para mim. Então eu posso sim ser direcionada, mas é importante que mesmo sendo direcionada, mesmo estudando, mesmo aprendendo, eu aprenda a refletir com a minha própria percepção, com o meu sentir, que eu traga a informação, que eu possa digerir aquela informação e fazer dela minha, trazer ela para a minha linguagem, a partir do meu filtro. Porque senão a verdade do outro se torna sempre mais importante do que a minha verdade, do que a sua verdade. E não existe só uma verdade. Existem milhares de verdades e cada um vive a sua própria verdade. Então nunca se esqueça, por mais que você siga, que você acompanhe, que você ame uma figura que possa ter feito e faça diferença na sua vida, lembra que a maior diferença é você que vai fazer, porque os movimentos só você pode fazer. Só você pode fazer por você. Porque por mais que o outro tenha sensibilidade, que o outro te compreenda, que tenha percorrido um caminho antes de você e possa te facilitar o caminho, isso não quer dizer que você não tenha que fazer as suas ações, que você não tenha que se posicionar a partir das suas percepções, se validar. E às vezes, pode ser que você até não vá de acordo com tudo que a autoridade que você ama diz, mas isso não significa que não possa sempre existir amor. Isso não significa que você não possa também refletir com a sua própria percepção e tirar as suas próprias conclusões. Sempre e principalmente com respeito por você mesmo, pelo outro e por você mesmo. Então, se existe respeito, existe amor. E lembre-se sempre, existe uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Mais uma vez, se fez sentido para você, já deixe o seu like. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você ficou até aqui é porque realmente você está comprometido ou comprometida com a sua melhora. Me siga para mais vídeos como esse. Já deixe aí os seus comentários, as suas percepções, para mim saber o que você achou, como que isso reverberou aí para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para que você seja notificado a cada vídeo que sair por aqui. Muito obrigado, fique bem e tenha um ótimo prosseguir.